Então, o grande desafio que a gente tem interno agora é o cliente pisou na nossa loja, ele tem que ter uma experiência diferente. Cada vez mais o mercado tem se tornado um destino de compras menores e maior frequência. Porque a nossa função como player na cidade é trazer inovação. Ah, mas meu cliente não está preparado para isso, mas meu cliente não quer isso, meu cliente nunca me pediu isso. Se a gente esperar o cliente pedir, ele nunca vai ter. Olá, Rockers! Esse é mais um episódio do podcast da Rock in Cantec, um conteúdo de curadoria da escola Rock in Cantec. E como sempre, a gente traz aqui conteúdos que são para você, shopper, para você, varejista, para você que está na estratégia do varejo do dia a dia, para conseguir se relacionar e conhecer melhor o seu cliente. Aqui hoje a gente vai falar sobre coisas muito importantes, sobre comunidade, sobre audiência, sobre influência, sobre confiança, e como tudo isso está ligado com o resultado que pode trazer num programa de fidelidade, numa ação junto com o cliente, ou até no uso de aplicativos no dia a dia. Bom, aqui comigo está Fernando Gibotti, está à frente da nossa área de inteligência de mercado, é uma das maiores autoridades no Brasil sobre ciência do consumo, palestrante, inclusive esteve na NRF, lá nos Estados Unidos, realizando palestras lá, doutor em computação aplicada, mestre em engenharia urbana e autor do livro CRM no contexto da ciência do consumo. Seja bem-vindo, Gibotti. Obrigado, Donoso. Obrigado, Rodolfo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem proveitoso para todo mundo que puder participar e assistir. Perfeito. E aqui na minha frente está nosso amigo Rodolfo Antunes, já conhecido há muitos anos, inclusive conterrâneo, né? Nos conhecemos há muitos anos atrás, lá no supermercado Antunes. Rodolfo, ele já é a quarta geração do supermercado Antunes, já está aí, desde criança no varejo. É diretor hoje da Rede Sol Antunes, cliente nosso da Rock, primeiro, talvez cliente, né? Nosso primeiro cliente. Perfeito, então já temos história muito antiga. E hoje, com uma participação aí à frente muito importante do famoso time do Mirassol também. Um prazer estar com vocês aqui, Gibotti, Donoso. Já estando para 14 anos que a gente se conhece. Acaba passando muito rápido, a gente acaba tendo um pouco de distância, né, com o tempo. Felizmente, a Rock cresceu muito. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo e poder compartilhar um pouco da experiência de vocês, a gente através da Rede Sol, e também contar um pouquinho da história do Mirassol para vocês também. Vai ser um prazer, um bate-papo muito legal. Perfeito. E para você, eu deixo o convite aqui para seguir o nosso canal, se inscrever e acompanhar esses conteúdos que são super importantes para a vida do varejo. Bom, queria começar falando sobre Mirassol, para a gente poder já começar o assunto, a cidade de Mirassol e a comunidade de Mirassol. Eu tive o prazer de morar muitos anos lá, conheci o Gibotti em Mirassol e, obviamente, também conheci o Rodolfo lá. E, Rodolfo, eu queria até começar conversando com você sobre isso. Para quem é um varejista, família do varejo, nascido em Mirassol, viveu a vida inteira lá, o quão importante é a comunidade para a vida do varejo? Você falou um negócio no começo da sua frase, Donoso, que para mim é uma coisa diferente. Porque, infelizmente, eu acabei não crescendo no varejo, né? Então, eu não tô desde criança no varejo. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 21 anos. Então, eu tive o sonho de ser jogador de futebol. O Gibotti, acho que acompanhou um pouco. O Gibotti, quando eu passei na faculdade, o Gibotti esteve em casa no dia do meu trote, pra ter uma ideia. Então, dos 11 até o 17, eu tentei ser jogador de futebol. E dos 17 ao 21, realmente, eu fiz faculdade. Acabei morando fora, morei em Campinas. Quando eu voltei, também fiz um MBA em varejo de mercado de consumo na FIA. E uma coisa que a gente sempre levou muito é... A gente sempre tá muito atualizado, né? E a gente sempre tá muito próximo. A gente sabe que a gente tá numa cidade de 60, 70 mil habitantes, que é Mirassol, a 500 quilômetros de São Paulo. E a gente sabe que as coisas acontecem na capital, as coisas acontecem ao mundo inteiro. Sim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, como maior player de varejo alimentar da cidade, em trazer novidades para a cidade, né? E a gente, não só as novidades, mas trazer o que tá acontecendo no mundo para cá. Então, a gente tem alguns exemplos muito fortes na Rede Sol Antunes. Isso veio muito do meu pai, né? Meu pai, ele sempre teve uma cabeça dele muito forte do que se é inovação, se é algo que em longo prazo vai ter atividade, é muito importante a gente ter convicção no que a gente quer. Então, só para ter uma ideia, eu tenho o prazer de falar com vocês há 14 anos, porque faz 14 anos que a Rede Sol Antunes tem CRM. Sim. Então, hoje, em 2026, a gente falar de CRM para uma rede de supermercado, ela deixou de ser vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva ainda é como você trata o CRM. Perfeito. Porque CRMs não é simplesmente você falar, meu faturamento fidelizado é X.
Meu faturamento fidelizado é Y, o faturamento fidelizado do Antunes é 96%. Mas o que faz ser 96%? E não pode ser somente promoção. Tem que saber estar próximo do cliente. Então a gente já está com um trabalho de CRM de 14 anos. Desde 2014, então 12 anos já, a gente já trabalha com etiqueta eletrônica. Então, o porquê trabalhar com etiqueta eletrônica? Para a gente aumentar a produtividade da nossa equipe de reposição. Hoje, felizmente, na equipe de rotisseria nossa, a gente tem uma rotisseria muito forte, hoje 4% do nosso faturamento é rotisseria, a gente não tem mais fogão. Isso é uma coisa muito difícil você falar, pô, não tem fogão. Hoje a gente trabalha com a Ivairo e trabalha com forno Ratino. Então a gente tem fornos combinados que melhoram a produção e a produtividade. E com isso a gente consegue melhorar a questão de equipe da empresa. Perfeito. Então, nós como player na cidade, nós dentro da cidade de Mirassol, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer isso para a cidade. Então, a cidade felizmente vem crescendo muito. A gente tem uma cidade próxima que é São José do Rio Preto, que nos dá total condição de estar em São Paulo 8 voos diários, Sim. questão de comércio, tem shopping, a rodovia muito próxima. E além disso, o que é muito importante? Hoje a gente também tem um time da cidade, né? Antigamente, eu tenho certeza de bote Donoso, quando falava ia viajar, falava assim, cara, onde você mora? Eu moro numa cidade perto de São José do Rio Preto. Exatamente. Hoje, felizmente, a gente pode falar que a gente mora em Mirassol. Se a pessoa não gosta de futebol, ela já ouviu falar do time amarelo. E meu pai é um dos gestores do clube, né? Meu pai é um dos caras que tá na frente do clube. Infelizmente, isso é um dos pontos que acabou afastando ele um pouco do supermercado no dia a dia. Ele vai diariamente no supermercado, participa de tudo no supermercado na questão de informação, mas a tomada de decisão hoje do supermercado tá comigo, com o meu irmão. Eu fico na parte de operacional, comercial, marketing, RH, e meu irmão fica na parte de financeira e contábeis. Meu irmão fez faculdade, né? Então ele também fez administração, à noite fazia contábeis, e eu acho que foi uma grande virtude que a gente teve, foi o quê? Meu pai sempre compartilhar tudo com a gente, né? Então a gente sempre soube toda a informação do supermercado, e ele sempre deu muita autonomia da gente fazer as coisas. Só para ter uma ideia, a gente tem um grupo de fiscal, né? Eu gosto muito de saber feedback dos clientes. Então a gente tem um grupo de fiscal que as fiscais passam toda a reclamação do cliente nesse grupo. E eu gosto de falar, pô, escreve a reclamação do que o cliente realmente falou. Não vai ficar enfeitando, não. Porque é o melhor jeito da gente crescer, tendo feedback dos nossos clientes. Meu pai participa até desse grupo. E isso que você está falando é uma coisa muito importante. Eu até queria que você pudesse complementar um pouco de bote. Dessa questão de escutar o cliente, né? Porque você falou um ponto que fazer trabalho junto com o cliente não é só ficar vendo número. Não é só ver se minha percentual tá tanto, se eu estou identificando, se eu estou chegando num número. Mas sim conhecer as pessoas. E escutar o cliente é parte fundamental disso, né? Com certeza. Eu tô ouvindo o Rodolfo falar, passa um filme na minha cabeça. Eu me recordo o Rodolfo pequenininho ainda, né? Jogando futebol no campinho lá, a gente via, aliás, jogava bem pra caramba, né? Jogou muito bem. Recordo quando ele foi tentar a profissionalização, né? Mudou de cidade sozinho ainda, menino, né? Pra tentar um sonho. E uma das coisas que grita nessa história pra mim é que, primeiro, eu fui morar em Mirassol por causa do Júnior, né? O Júnior, o pai do Rodolfo, eu tinha um terreno lá, mas devido à nossa amizade que se formou a partir de uma prestação de serviços, o Júnior me convenceu a morar em Mirassol, ele me recebeu em Mirassol, e eu tenho muita gratidão e orgulho em dizer que a nossa empresa, a semente da nossa empresa foi plantada e cultivada dentro do supermercado Alfredo Antunes. Uhum. E até hoje, 14 anos depois, tanto o Júnior e agora, né, mais recentemente, o Rodolfo e o Guguinha continua nos ajudando a regar, podar e fazer essa árvore germinar. Isso é relacionamento. Sim. E uma das questões mais interessantes que eu vejo dentro da filosofia que eles têm lá no Antunes é que o Júnior é um cara que ouve muito. É muito interessante quando a gente conversa com o Júnior, a atenção que ele tem É dele isso. é dele. E ele conseguiu passar isso tanto pro Rodolfo quanto pro Guguinha. Uhum. E o Rodolfo, além de ser um grande, ter essa grande capacidade, essa habilidade de ouvir as pessoas, ele também fala muito bem, Uhum. né? Ele se expõe e ele não tem receio de dizer aquilo que acontece, que pensa. Isso acontece dentro da rede, e eu posso falar isso claramente como um cliente. Tem um fato muito interessante, que eu sou um cliente assíduo, e hoje eu moro na Grande Mirassol, na cidade de São José do Rio Preto, já há alguns anos, e eles entregam em São José do Rio Preto, uma coisa que é super legal, né? Naturalmente, as pessoas da cidade menor vão para a cidade maior comprar, Uhum. mas aí é um movimento contrário. O supermercado Alfredo Antunes tem vários clientes de São José do Rio Preto, eu sou um deles, e eles entregam na casa da minha mãe, que é a Camada.
Um belo de um dia, o Rodolfo me liga. No meio da tarde, assim, eu olhei e falei, meu Deus, o Rodolfo me ligando, deve ter acontecido algum problema lá, né? Atendi, fala, Rodolfo. Falou, não, Gibote, é o seguinte, cara, nós estamos olhando aqui o pedido de compra da sua mãe e tem um item diferente, porque a gente compra, minha mãe é acamada, né, ela tem cuidadores, É uma regularidade. tem uma regularidade, e eles perceberam um comportamento anormal naquela compra. E ele me ligou para perguntar se poderia entregar aquilo, que não era um item, que era um item alcoólico, que não fazia parte do carrinho de compra tradicional. Eu fiquei extremamente feliz com aquela ligação, por vários motivos. Primeiro, pessoalmente, porque eu percebi que eu estava sendo cuidado. Perfeito. Como cliente, tinha alguém cuidando de alguém que eu cuidava, que era minha mãe. Segundo, que eu falei, meu Deus, que bacana, né? A tecnologia funciona. Porque eles conseguiram detectar, em tempo real ali, uma anormalidade num pedido, num padrão de consumo. Então, eu vejo que ouvir o cliente, hoje, ele extrapola o balcão. Perfeito. Você ouve o cliente batendo papo no chão de loja, que para mim é fundamental, né? É muito legal, a gente vai pro supermercado, a gente sempre encontra Rodolfo, Guguinha, o Júnior, a Lu, que é a mãe do Rodolfo, na loja, no chão de loja, atendendo o cliente, conversando com o cliente, falando coisas legais, mas também você consegue escutar o cliente por meio das interações que esse cliente tem com você no app, na plataforma, no caixa, né? Através dos dados. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem essa capacidade de ampliar essa escuta e, obviamente, depois disso, poder interagir e trazer esse cliente para mais próximo. Ô, Donoso, só para ter uma ideia, a gente, através do perfil que a gente determinou do CRM de 96% de faturamento fidelizado, a gente entende como que são os perfis de clientes da nossa loja. E Diferentes tipos. E a gente sabe que a nossa loja é uma loja do quê? De emergência e conveniência. A partir do momento que a gente sabe qual que é o perfil do cliente da nossa loja, a gente readaptou a estrutura de departamentos na loja. O layout da loja. O layout da loja. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem um perfil de cliente que a frequência no mesmo CNPJ, do mesmo CPF pra gente, são de 7 vezes no mês. E o cliente ele não vem na loja para ficar muito tempo. Ele quer a compra rápida, encontrar o que ele acha e ir embora. Então, antigamente, a gente tinha um perfil de, a gente tem uma participação muito alta na feirinha, nossa feirinha vai ser no fundo da loja. O nosso cliente quer conveniência, a gente tem que trazer a feirinha pro início da loja. Então, até através do CRM, a gente conseguiu entender isso. Através do CRM, a gente conseguiu desenvolver em 2017 uma área que chama Empório Verde, que é uma área de produtos naturais. Eu lembro disso. Hoje é algo muito simples a gente falar de produtos naturais. É algo que está crescendo ainda, é uma categoria que cresce, mas 2017 ainda é novo. A gente queria entender o porquê que o cliente comprava leite condensado zero lactose e não comprava o leite o HT zero lactose. E a gente foi perguntar pra ele. Foi muito engraçado como que ele falava. Falou, Rodolfo, eu odeio comprar na sua loja. Eu falei, meu Deus, mas como assim você odeia comprar? Você tem uma compra. Não, mas eu odeio porque eu pareço uma barata tonta. Cada produto zero lactose fica num produto diferente. Por que você não concentra? E o que a gente fez? Nós concentramos toda a parte sem glúten, sem lactose, integrais, proteína, e hoje é uma realidade. E qual foi o grande desafio? A gente não entende produtos zero lactose, a gente não entende produtos integrais. Era buscar um grande fornecedor que entendia sobre isso. Então eu falo bastante sobre isso. Qual que é a grande dificuldade do varejo? Você tem convicção em alguma coisa? Eu tenho convicção que eu quero crescer em Super App. Eu tenho convicção que eu quero crescer em CRM. O teu grande desafio qual que é? Buscar um grande parceiro para te ajudar nessa sua convicção. Porque um ponto muito importante qual que é? São as estratégias de longo prazo. É extremamente importante a gente ter as estratégias, definir a estratégia, buscar o grande parceiro e depois mensurar os resultados. E isso é onde que faz a Redsol Antunes estar muito próximo da Rock. Porque a Rock, ela sempre foi uma empresa muito mais que CRM. Ela sempre foi uma empresa, eu sempre gostava de falar, mas e a empresa do Gibote? O pessoal me perguntava, e a empresa do Simonato? Ele é uma empresa especializada em inteligência de dados. Porque você ter CRM é algo básico. Já virou básico. Sim. Agora, a gente tem um base do Castelo. O que torna diferente? Os dados, a informação. Em cima desses dados e informação, o que fazer é o que vai nos tornar diferente. Então, essa sempre foi o grande diferencial da Rock. E sempre nos ajudou nas tomadas de decisões. Rodolfo, você colocou sobre o Empório Verde, só fazer um complemento que é super importante. Além de ter colocado esse espaço específico com uma característica de layout extremamente específica, né? Até o piso era diferente para diferenciar. Era uma área diferente da loja. Colocou também curadoria, colocou uma pessoa lá, um especialista, ajudando as pessoas a compreenderem aqueles produtos e poder fazer as melhores escolhas. Isso em 2017. Eu não tenho dúvida que cada vez mais o supermercado ele terá que ter várias áreas, como
produtos naturais, como higiene pessoal, onde eu vou ter que diferenciar essa área e colocar um consultor, colocar um especialista para poder ajudar as pessoas na decisão de compra. Rodolfo, mas só um detalhe. Muitas pessoas estão nos ouvindo, né, não conhecem o Alfredo Antunes, e quando você fala de uma loja de emergência e de conveniência, talvez as pessoas não consigam entender. Tamanho, né? Só descreve a tua loja 1. Tamanho, checkout e número de SKUs. Eu acho super legal contar um pouco da gente, e é um prazer falar sobre isso, porque quando a gente fala da Rede Sol Antunes, a Rede Sol Antunes são 4 lojas na cidade de Mirassol. Nós também fazemos parte de uma rede que chama Rede Sol, que no total é uma associação mercadista de 17 lojas. Hoje a loja 1 tem 3 mil metros de área de venda, 270 vagas de estacionamento. Hoje 28% da nossa compra é em ticket, é passado no self-checkout, que a gente tem no total 23 checkouts e 8 self-checkouts. Então é uma loja muito referência e modelo na região. Só que o que é muito importante, Bode? O que sempre diferenciou a Rede Sol Antunes dos outros supermercados? Apesar de a gente estar numa cidade pequena, teoricamente tem muito mais tradicional, a gente sempre trouxe a inovação para a loja. A gente nunca esperou alguém trazer pra gente. A gente sempre buscou grandes parceiros para trazer. Então, se você for na loja, você vai ver vários exemplos de que não é normal encontrar em supermercados. Por quê? Porque a nossa função como player na cidade é trazer inovação. Ah, mas meu cliente não está preparado para isso. Mas meu cliente não quer isso. Meu cliente nunca me pediu isso. Se a gente esperar o cliente pedir, ele nunca vai ter. A nossa função qual que é? Realmente o que a gente está oferecendo, a gente entregar. Realmente o que a gente prometeu, o cliente receber. E com isso, como a gente já fez vários exemplos disso, a gente consegue ter credibilidade e confiança com o nosso cliente. E o que é um ponto muito importante, Donoso? Não é somente nosso cliente. A gente precisa ter essa confiança e essa credibilidade com quem? Com todos os stakeholders que participam da empresa. Às vezes a gente fala muito sobre cliente. Só que tem 2 pontos que são muito importantes também, que é nosso colaborador e o nosso fornecedor. Eles são peças fundamentais do nosso projeto. Então, se eu quero ter um projeto de super app, é muito importante o meu colaborador entender o que é um super app. Então, quando a gente foi colocar o super app o ano passado na Rede Sol Antunes, nós chamamos todos os líderes, eu tô falando o líder do açougue, o líder da rotisseria, o líder da padaria, para explicar o porquê do super app. O que vai nos tornar diferente? E foi muito legal. Quando eu perguntei para eles na reunião, eu falei assim, quem já comprou em Marketplace? Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei, quem já comprou em X, Y empresa? Todos levantaram a mão. Então, eles não entendem um contexto por trás, mas eles já realizam compra. Então, é algo que já está no dia a dia deles. Mas quem está disposto em comprar num aplicativo no Shopping do Antunes? Todo mundo levantou a mão. Porque a maior empresa de credibilidade e confiança de varejo em Mirassol, eu te garanto que seja o Rede Sol Antunes. Então, isso é um ponto muito importante. O nosso colaborador entendeu o porquê que a gente está fazendo isso. Ele não tem que ser imposto, ele entendeu o porquê. E junto disso tem que ser nosso fornecedor. A indústria tem que participar de toda a estratégia da empresa. Se a indústria não estiver junto, a gente não consegue evoluir. Isso eu estou falando de tanto uma tecnologia ou uma máquina, porque o que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de rock, a gente pensa muito em tecnologia e inovação, né? Só que a gente nunca pode esquecer que o nosso grande diferencial são as pessoas. Sim. E quando eu falo de serem as pessoas, é quem? É o colaborador, o cliente entender e o fornecedor. E quanto mais credibilidade e confiança que você tem com esse pessoal, mais a gente consegue ter resultados positivos. Perfeito. Você vê, a chave das coisas sempre acaba voltando para a questão da confiança, né? Ou seja, é a imagem que você foi construindo. Você falou uma coisa muito legal. Demora anos, às vezes, para você construir aquilo. E a gente fica falando muito de algumas palavras, né? Audiência, né? Super app. Mas nada disso é possível de você conseguir trabalhar de uma maneira adequada se você não fez essa construção de confiança ao longo dos anos. Você falou, foram 12 anos de CRM. 12 anos de CRM. Isso. Aí foi ano passado que o seu aplicativo, até explicar um pouquinho para quem não sabe o que é um super app. Anteriormente, o Antunes já tinha sido pioneiro com aplicativos, né? Então, já tinha um aplicativo do supermercado Antunes, os clientes já acessavam, se cadastravam, recebiam descontos, ainda recebem, né? Descontos personalizados ali dentro, tem uma parte de comunicação, mas foi visto que poderia ir muito além daquilo, ou seja, o Antunes ele poderia aumentar o ecossistema dele, ampliando, por exemplo, para colocar uma loja que se vende tudo ali dentro, que é o que você falou, é o Marketplace. Hoje você consegue comprar esse copo ali, mesmo ele não sendo um produto que esteja, esse microfone eu consigo comprar. Só para ter uma ideia, a primeira compra que eu fiz no Shopping foi de uma balança. Então a gente sabe que agora a gente casou, então come bem, né? A Ju cozinha super bem. Agora tá medindo. A gente comprou uma balança para casa. Realmente fazer um teste chegava. E chegou. Então o que eu falo bastante é você ter credibilidade e confiança.
Aí, uma grande pergunta que as pessoas me fazem, mas o porquê você foi atrás de um super app? Primeiro que eu consegui o mais difícil, né? Que é conseguir uma empresa que sempre tá pensando na frente. Então, a Rock é minha grande parceira em tecnologia e inovação quando eu falo de CRM, de aplicativo, e ela trouxe isso pra gente, isso foi fundamental. Então, quando a gente fala de gôndola infinita, de feed infinito, isso foi extremamente importante. Então, o porquê do super app? Cada vez mais a gente precisa ser independente das redes sociais. Aham. Porque cada vez mais vai ter regras diferentes que vai te limitar a chegar no cliente que você tá querendo chegar. E são negócios de terceiros, né? Seu negócio de terceiro. Deixa da informação ser tua e passa a ser para terceiros. Então a gente precisa trazer o nosso cliente para nossa base. Isso é uma evolução do varejo, isso é uma evolução da indústria também que está se atualizando sempre. Uhum. Então, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha tabloide físico. O único meio de divulgação na loja era o tabloide físico, além dos cartazes da loja. Sim. Aí a gente passou pro cliente A. Então, o cliente A já tem um alavanco muito grande de a gente conseguir conversar. Se o Gibote consome X produto, ele recebe informação de produto X. Se o Donoso consome X produto, recebe informação do produto X. Aí a gente deu um passo acima. É fazer o preço exclusivo somente pro Donoso do que ele consome. Perfeito. Cara, isso era uma baita inovação. Agora, qual que é a nossa grande dificuldade? Como fazer o cliente não apagar o nosso aplicativo do celular dele? Aham. Isso é uma grande dificuldade, porque nem todo mundo tem um celular com 250 gigas. Perfeito. Pelo contrário, a grande maioria dos clientes ainda não tem tanta capacidade de memória no celular. Mas o único jeito de você fazer ele não apagar é você sendo relevante para ele. Se o seu aplicativo não for relevante para o seu cliente, ele vai apagar o seu aplicativo. E o Super App tá aí para isso. Para você ter um marketplace, para você ter uma gôndola estendida, para você ter um feed infinito e, principalmente, para você fazer com que o cliente receba informação do que ele queira receber. Então, se o cliente compra na nossa loja um produto de batata air fry, na hora que ele entrar no aplicativo dele, ele vai ter uma oferta de air fry para ele. E de air fry que eu tô falando não é máquina air fry. Aham. Para vocês terem uma ideia, 42% do Brasil consome produto. Ele tem uma máquina air fry em casa. Só que a grande minoria tem air fry nova. Aham. Sendo que a tendência da indústria é cada vez mais ter produtos air fry. Perfeito. Então, a hora que a gente junta a indústria querendo crescer com air fry, eu fazendo promoção de produtos air fry e eu tendo um produto para vender, eu tenho uma recorrência de venda. Você tá pensando numa missão completa ali. E qual que é o grande desafio do varejo? Donoso? Isso é muito importante. O varejo ele tá perdendo receita. O consumo do brasileiro tá abaixando. O varejo alimentar por si só, ele precisa de novas receitas. E onde tem meio de novas receitas? Marketplace. Retail media é um grande ponto de atenção que a gente precisa aproveitar. Uhum. O trade market já é uma realidade. Uhum. O trade market já é uma realidade. Nós precisamos aproveitar porque o dinheiro tá na indústria. Perfeito. Só que, infelizmente, o varejo alimentar ele não leva as oportunidades para a indústria. E não se prepara, né? Ele não está preparado. Então, a indústria, ela quer isso, ela quer por isso. Porque a grande maioria das indústrias, ela tem um trade muito bem desenvolvido, só que falta braço. O que o varejo alimentar precisa oferecer para a indústria? O braço para executar o que a indústria não consegue. Porque imagina, eu vou chegar numa empresa X, que é mundialmente conhecida, e eu quero que ela coloque um adesivo de chão no Antunes. Ela não tem braço para fazer esse adesivo. Eu tenho que fazer o adesivo para ela. Uhum. Eu quero oferecer para a empresa Y para ela participar de um push que eu vou enviar para todos os clientes informando o horário que vai fechar a loja no feriado. Eu posso cobrar esse push. E a indústria colocar a marca dela. Perfeito. Então, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que oferecer. O varejo alimentar precisa entender que isso é uma receita nova para o varejo. E nós precisamos pegar essa oportunidade. Ô, Gibote, o Rodolfo falando isso, dá a impressão que, talvez para quem tá escutando, é o seguinte: mas ele é fora da linha. Né? Tipo, é um cara excepcional. Não é fácil fazer isso. O Rodolfo tem 4 lojas, mas começou com uma. Você tá à frente aí no mercado e conversa com muitos varejistas. Não é algo que só o Rodolfo consegue fazer, né? Hoje a gente tá vendo uma evolução muito grande que qualquer tamanho de varejista consegue se preparar para fazer esse tipo de trabalho, né? Donoso, eu preciso dividir essa resposta em 2 partes. A primeira parte é, o Rodolfo ele é excepcional. Né, eu vejo o Rodolfo falando, e de novo, passa um filme, né, de ver, eu me lembro do Rodolfo muito jovem, pequeno, a gente lá na casa dele, né, convivendo com a família, e a clareza, Rodolfo, você trouxe nessa tua fala, talvez você tenha falado aí 5, 6 minutos, cara, você trouxe conceitos extremamente ricos, você trouxe um posicionamento extremamente forte, e poucos varejistas no Brasil têm essa clareza. E isso, você tá de parabéns. E só fazendo um paralelo de novo com o time do Mirassol, eu vejo um monte de gente avaliando o Mirassol na internet, gente que nunca pisou em Mirassol, não sabe quem é a cidade, vê só o time pela TV, influencers, esse povo aí.
Na verdade, o que eu vejo que é bacana é que eles usaram a mesma mentalidade que eles aplicam no supermercado, de inovação aplicada, de fazer o melhor, de atender quem verdadeiramente você precisa atender para depois ter o resultado, eles aplicaram no time, Uhum. né? Por isso é que você tem um time Bote, se eu acho que destacando no até Brasil. para complementar, pra gente não perder essa parte, que eu acho um ponto muito importante, porque a Rock é uma das grandes responsáveis a colocar na cabeça do Rodolfo, junto de um cara que chama Carlos Giacometti, da importância da informação em dados. Talvez seja um dos grandes responsáveis. Eu falo como que o mundo ele é muito próximo, né? Ele junta as pessoas. Então eu fazia faculdade de Campinas, o Enxuto era de Campinas, o Carlão era diretor. Meu pai precisava que eu começasse a trabalhar, então colocou eu pra trabalhar com o CRM, que era negócio online em 2012. Eu fui visitar o Carlão para conhecer o Enxuto, mostrei a ferramenta, ele fechou com o Gibot. Então, só para quanto isso junta as pessoas. Mas onde eu quero chegar, onde você falou do Mirassol, dá grande importância. Hoje o futebol eu ainda brinco, né? A gente trabalha com duas coisas que todo mundo entende, né? Então todo mundo entende esse mercado, todo mundo entende futebol, então não é fácil discutir. Mas hoje no futebol, qualquer tomada de decisão no futebol é feita baseada em dados. Isso é claro. Então, principalmente para quem tá nos ouvindo, para quem tá ouvindo esse podcast, gosta de futebol e tem um supermercado independente do tamanho, hoje o futebol, qualquer tomada de decisão é feita em dados. Então a gente precisa contratar um jogador. A gente tem uma IA, que a gente pega de dois sistemas, um de parte física e uma parte tática. Então a gente vai comprar o Donoso e o Gibot como jogador. E 1 segundo chega a informação dos dois pra gente. O porquê que a gente fez isso? Porque no supermercado a gente também usa isso. Uhum. Certo? A cultura do Mirassol é muito parecida com a cultura do supermercado. A gente tem uma cultura de ser parceiro de quem é nosso parceiro. Então isso é extremamente importante. Isso é fundamental, tá? Perfeito. E o segundo ponto da minha resposta é o que eu vejo cada vez mais no amadurecimento dos varejos que a gente atende, que a gente acompanha, é que o passo mais importante foi dado, que é a conscientização. O que eu vejo é cada vez mais os varejistas preocupados e atentos com a movimentação da sociedade, né, com essa transformação demográfica que a gente está vivendo. Há indiscutivelmente uma retração no mercado brasileiro, né, de consumo. Isso é decorrente dessa transformação demográfica, de canetas emagrecedoras, de bets e série de outras questões que a gente também vem falando ao longo dos anos. Né? Mas o mais importante é que o varejista ele conseguiu se conscientizar da importância de, primeiro, conhecer o cliente, conhecer verdadeiramente, e segundo, ter audiência. O Rodolfo ele colocou um ponto que para mim é fundamental. Quando você usa ferramentas de terceiros como mídias sociais, você transfere, ou plataformas, você transfere a sua audiência para essas mídias, para essas plataformas. E indiscutivelmente hoje, o que tem mais valor dentro de uma rede de supermercados é a audiência. Porque por meio da audiência, primeiro, ele consegue vender mais e vender melhor, consegue melhorar a margem. E segundo, através dessa audiência, ele consegue trazer receita adicional. Ele consegue trazer receita com mídia, ele consegue trazer receita com venda de produtos. O exemplo que o Rodolfo trouxe da balança, mas passa por balança, por iPhone, passa por qualquer item que é necessário na vida, né, no dia a dia da família, mas também serviços financeiros, serviços de saúde. Então a construção desse ecossistema, que é o futuro do supermercado, passa pela audiência. Você consegue descrever um pouquinho melhor o que é essa audiência? Porque às vezes as pessoas se confundem com audiência de televisão, audiência de rádio. Não é bem isso, Donoso, né? eu posso te dar um exemplo claro, porque a gente já tá com um projeto de retail media muito bem estabelecido nas lojas, tá? Antigamente, toda comunicação de mídia feita no supermercado teria que ser transacional. O varejo alimentar por si só ele é muito tradicional. E a gente precisa mudar isso. Isso é extremamente importante. Então a gente precisa entender que qual é o maior poder que o supermercado tem? O fluxo que ele tem na sua loja. Isso ninguém tira. E principalmente, o cliente quando ele entra, ele tá na cabeça de compra. Ele tá na cabeça de consumir. Então a hora que ele entra na sua loja, ele tá com um conceito de, eu vou consumir. Então o que é essa audiência? É o fluxo que você tem na sua loja. Então o que o varejo alimentar precisa ter essa consciência? Que nós também podemos ser o quê? Uma empresa de mídia. O varejo alimentar é uma empresa de mídia. E quando eu falo de ser uma empresa de mídia, você consegue ser em 2 pontos uma empresa de mídia. Físico, que é colocar um adesivo de chão, colocar um Uber, colocar um banner, colocar um telão, colocar um adesivo, fazer a própria retail media de telas, podendo ser TV ou LED. E você também pode ser uma empresa de mídia no seu aplicativo.
tanto pelo feed infinito quanto pelos push. Sim. Isso é extremamente importante. O varejo alimentar, ele tem um que é mais difícil numa empresa. O que é mais difícil? Público. Exatamente. Só para ter uma ideia, nos últimos 90 dias, no Antunes, 88% de quem tem poder aquisitivo e Mirassol de compra econômico, ele passa pelas lojas. Olha o poder. Ou seja, olha o tamanho de mídia para quem quer divulgar algo em Mirassol. Então, alguns exemplos, a gente já divulgou plano funerário em Mirassol, a gente já divulgou show sertanejo, de um show que teria em Rio Preto, nas nossas lojas. A gente já divulgou um amigo meu que ele faz churrasco, um outro amigo meu que afia faca. Então eu faço questão de explicar sobre isso, porque o varejo alimentar precisa entender que ele tem um poder muito grande, que é o público dele. E esse público, ele consome mídia. Então por que uma empresa vai gastar verba numa rádio, numa TV, num outdoor físico na cidade, em vez de pôr dentro do supermercado? E já tem a confiança. Nós precisamos concorrer com esse público. Uhum. Certo? Então, isso é a grande audiência que a gente tem. Isso é extremamente importante. E é legal pelo seguinte, né? O Rodolfo também, de novo, traz um exemplo fenomenal. A primeira audiência é daquele cliente que está fisicamente na loja, e é um público grande e recorrente, porque ele volta várias vezes ao longo do mês para fazer o abastecimento das suas casas. Cada vez mais o supermercado tem se tornado um destino de compras menores e maior frequência. Que é muito caso. Que é o caso específico do Alfredo Antunes. Então, isso dá um poder gigante para a audiência que está dentro da loja. Que a gente chama de audiência qualificada. Porque você consegue saber se dentro da loja tem homens, mais mulheres, mais ou menos estimar a idade. Bom, a partir do momento que você consegue pegar esse cliente que está dentro da loja física e colocar dentro do app, fazer com que ele se cadastre, que ele baixe o app e ele começa a usar o app e passa a receber push, feed infinito, promoções e outras coisas, você tem uma audiência hiper qualificada. E nenhuma outra mídia consegue. Porque ali você consegue, primeiro, segmentar pelas características físicas daquele público. Você entende o perfil da pessoa. Perfil. Homem, mulher, casado, solteiro, que vive sozinho, que vive com os pais, que vive com os filhos. Que gosta de alimento de vida saudável. Segundo, você consegue aprimorar ainda mais por meio daquilo que ele consome. Então, além de eu comunicar para a pessoa que eu sei quem é a pessoa, qual é o perfil dela, eu sei o que ela consome. Isso dá uma hiperqualificação e uma assertividade muito maior. E qual que é o resultado disso? Eu acabo tendo um ROI ou um ROC muito maior. Porque eu vou colocar menos conteúdo, e lembrando que nós estamos num mundo que todo mundo é bombardeado de conteúdo. Se o conteúdo não é bom, se ele não é relevante, a pessoa passa batido. Então você põe menos conteúdo, mas extremamente qualificado, que vai gerar o interesse, vai despertar a atenção daquela pessoa e provavelmente ela vai consumir. E ao consumir, a roda gira. Gibote, a gente tem um exemplo bem legal que a gente fez o ano passado, que a gente está num desafio interno, de gerar experiência para o nosso cliente. Então, um grande desafio que a gente tem interno agora é, o cliente pisou na nossa loja, ele tem que ter uma experiência diferente. E como que ele vai ter uma experiência diferente? É a ambientação do setor. Então, no setor de fralda, ele entrou comprar uma fralda, ele tem que ter uma ambientação no setor de fralda diferente. Como que a gente faz essa ambientação, Donoso? Pegamos informações dos clientes que mais consomem fralda, entendemos o perfil de consumo dele, uma parceira que trabalha com ambientação, cruzamos as informações e fizemos a parte física de ambientação no setor de fralda. Após isso, tá pronto? Foto e enviar para os nossos clientes que consomem fralda, tem um espaço novo para você. Então, o varejo, ele precisa gerar experiência para o seu cliente. Participar o cliente. Participar. Então, por exemplo, a gente está próximo no carnaval. Sábado de carnaval vai ter um grupo de samba tocando samba nas nossas lojas. No Natal, nesse ano, a gente teve um evento, eu gosto de falar, eu vou falar dele, faço questão do Alex Dark, ele dá uma experiência para quem vai na nossa loja e chega a arrepiar só de lembrar. Porque a gente tá num momento delicado, o cliente vai na loja dia 24 de dezembro, 10 horas da manhã, ele recebe o jeito que recebe, Papai Noel, os doentes, tudo enfeitado, chega a arrepiar. É isso que a gente precisa voltar a gerar pro nosso cliente. Encantamento, né? O encantamento. E como que a gente gera encantamento? Com experiências. Então o varejo tem essa responsabilidade. Hoje, a sociedade, ela tá muito depressiva. Ela precisa de proximidade, ela precisa de carinho. Comunidade. E o varejo precisa do quê? Acolher o teu cliente, o teu colaborador, o teu fornecedor. Sempre lembrando, quem é seu parceiro, é seu parceiro. Então, para quem tá próximo da gente, tem que estar próximo. E como que a gente consegue? Conhecer o nosso cliente. Infelizmente, ou felizmente, quando você cresce um pouco, você precisa de uma ajuda para conhecer o seu cliente.
E o melhor jeito é o CRM. Só que como você usa o CRM? O Super App veio para quê? Para nos aproximar ainda mais. Isso era extremamente importante. O varejo alimentar precisa de um Super App. E hoje, só para ter uma ideia, Donoso, olha a campanha de final de ano que a gente fez nas nossas lojas. A gente fez 1 milhão de prêmios. 1 milhão de prêmios. Então vamos voltar no que o Gibotti falou no começo da conversa. Nós temos 4 lojas e uma associação de 17. 1 milhão de prêmios, 100% custeado pelos fornecedores. Mas quais que foram os prêmios, Rodolfo? O cliente ganhava cashback para gastar na loja. Então cashback até R$200. E ele ganhava um cupom para usar no Shopear. Entendeu? Tá. Então, cashback, ele vai pegar e gastar na loja para gastar e um cupom para usar na nossa loja de marketplace. Rodolfo, mas como que ele jogava? 4 cartinhas dentro do aplicativo, uma gamificação. Se ele acertasse a cartinha certa, ele é premiado e ganhava imediatamente. Então a gente tem a compra no físico, a gamificação de experiência, a experiência de usar o cashback é um baita experiência e o cupom de usar no marketplace. Então, numa única campanha, a gente usou vários tipos de ações. Perfeito. E o que é o mais legal? Você está numa cidade de 60 mil habitantes. Tem associado da Rede Sol que está em cidade de 10 mil habitantes. Só que isso torna diferente. E é o que faz a Rede Sol realmente ser uma referência na região. Rodolfo, eu tô lembrando aqui de um fato recente, né? Nós estamos em janeiro, fevereiro agora, acabamos de voltar da NRF. E por mais que muitas pessoas pensem que a gente vai para lá passear, né? Passear em Nova York, a gente vai para trabalhar e trabalha duro. E uma das coisas que eu preciso fazer quando eu retorno para o Brasil, faz parte do nosso trabalho, da escola, em Cantec, da Rock, é poder trazer esse conteúdo para os nossos clientes, para a comunidade de uma forma geral. E a gente faz isso em eventos de pós-NRF, né? Cara, e todo ano eu fico super chateado, porque vai um monte de gente para Nova York e todo mundo que volta falando mais ou menos a mesma coisa. Sim. E é óbvio, porque você vê coisa igual, né? Você só descreve com o seu ponto de vista, mas o grosso é blá, blá, blá. E esse ano, eu tava em Nova York, eu falei, cara, eu preciso levar uma visão um pouco mais ampliada para os nossos clientes. E aí eu tive uma ideia, liguei pro Donoso, falei, Donosão, a gente vai fazer um negócio diferente, cara. A gente vai falar de NRF, mas em um slide, e nós vamos colocar na nossa apresentação lá mais 10 slides falando do que nós podemos, do que o varejo pode aprender com a Broadway, né? Porque eu tive algumas experiências na Broadway, e aí a gente falou muito sobre isso, né? Primeiro, sobre experiência, né? E quando você cita, eu já experimentei dentro da loja do Antunes, os shows, né, as apresentações do Alex Dark, e realmente arrepiam, né? Principalmente, cara, quando a gente vai para uma população, que grande parte da população brasileira não tem acesso livre à cultura, a uma peça teatral. Quer dizer, é uma peça teatral dentro do supermercado. Isso encanta as pessoas. Segundo, você falou muito de confiança, né? A loja física, esse é o grande papel da loja física hoje, não é vender, é gerar confiança. A gente tem cada vez mais fortalecida na nossa mente uma convicção de que a gente não vai poder mais falar de conveniência em supermercado. Porque nada é mais conveniente do que você sentado na sala da sua casa, no sofá, fazer um pedido lá com 4 toques no celular e receber a compra na sua casa. Isso é conveniência. O que o supermercado vai dar? Primeiro, experiência. Segundo, convivência. Eu poder conviver com outras pessoas num espaço, num local que me acolhe, que me apresenta novidade, que me permite ter experimentações, degustações. E terceiro, para fechar isso, confiança. Porque a partir do momento que eu gero confiança, eu consigo fazer esse cara comprar online na minha plataforma. E quando você cita a mecânica promocional da rede do final do ano, ela é fenomenal. Porque você consegue juntar tudo isso e mais, você consegue retroalimentar a tua audiência. Porque uma vez que você faz o cara voltar na loja física para usar o cashback, você está retroalimentando a audiência. Quando você faz esse cara abrir o app, o super app, usar o Shopear, que é a gôndola estendida para comprar um produto que não está dentro do supermercado, você reforça a tua utilidade enquanto um solucionador de problemas, um resolutivo, né, da vida cotidiana daquele cara. É fenomenal. Porque você abrir um aplicativo do Antunes é como você ir numa loja do Antunes. Você está se relacionando com o mesmo varejista. Como você falou, às vezes no sofá da tua casa. Exatamente. Gente, está atingindo o nosso tempo limite até aqui da nossa conversa. Mais uma vez, né? Acho que a gente vai ter que marcar outras conversas, Rodolfo, porque não vai dar pra gente esgotar todos os assuntos aqui. Mas eu queria pedir para você uma fala final.
os varejistas, nossos clientes que estão nos ouvindo, ou até que não sejam nossos clientes, mas varejistas que estão no Brasil, o que você daria de dica para esse ano? Esse ano vai ser um ano diferente, né? Temos aí uma Copa do Mundo, temos eleições, temos mudanças que estão acontecendo em legislação, coisas que estão acontecendo no varejo. Você daria aí de um recado final para o pessoal? O que você... Uma dica tua? Acho que a melhor dica que poderia dar é a gente aproveitar a oportunidade. Então, em todo ano que tem muita diferenciação que está acontecendo, então é um ano que tem muito feriado. Então, se a gente tem um ano muito feriado, nós precisamos aproveitar a oportunidade de ter feriado. É um ano que tem Copa do Mundo, nós, varejo alimentar, já fomos beneficiados pelo horário dos jogos. Então, nós precisamos aproveitar a Copa do Mundo. É um ano de eleição, saiba utilizar a eleição. Qual que é o melhor jeito de você utilizar a eleição? Ficar quieto. Hoje, no Brasil, o melhor jeito de você utilizar a eleição é ficar quieto. Não tome partido, tome cuidado, porque o seu cliente, o seu colaborador, fornecedor vai ser para sempre. Sim. E a gente precisa dessa proximidade com o nosso cliente, fornecedor e colaborador. Mas eu acho que o grande desafio é esse. A gente sempre está atento ao mercado, a gente sabe que a gente está numa mudança de reforma tributária que impacta muito no varejo alimentar. E para nós que fazemos tudo certinho, temos muito processo, está sendo excelente. Então é só uma questão de mudança de como trabalhar, mudança no dia a dia do nosso processo, mas vai ser excelente. Para quem ainda não trabalha certinho, vai ser uma ótima oportunidade para começar a trabalhar certinho, porque o primeiro jeito de você conseguir crescer é se ajustando aos seus processos internos. Mas toda oportunidade eu vejo como muito bom, porque gera diferenciação, sazonalidades são essenciais, o varejo vive disso e a gente precisa saber utilizar disso. Então, do mesmo jeito que a gente tem um carnaval daqui a pouco, a gente tem uma quaresma que mudou muito a data, vai ter 20 ou 18 dias a menos de Páscoa, de quaresma, desculpa. Então, a gente tem que antecipar, vai ser uma Páscoa que vai estar antecipada, então a gente tem que ser rápido com relação a isso. Então, junte tua equipe de trade, junte tua equipe de marketing, junte seu comercial, junte seu financeiro, porque ele vai estar muito próximo, principalmente na reforma tributária, que vai mudar muito o jeito que ele vê o caixa da empresa, e seja próximo. O jeito mais fácil de você conseguir que a sua empresa siga em frente é tendo um propósito e um objetivo. Teu cliente, teu stakeholder e principalmente teu colaborador junto de você. E quando eu falo teu colaborador, eu falo de todos os setores da empresa. Desde o comercial até o financeiro. Porque não existe uma boa negociação se você não pagar. Exato. Não existe uma boa negociação se você não receber o valor do fornecedor. Então tem que estar todo mundo junto. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, tinha certeza que seria um bate-papo muito leve. De bote pra gente, né? Donoso é um cara que é muito referência para nós. O Donoso saiu de Mirassol, tá morando um pouco longe, tá se vendo um pouco. Mas é sempre um prazer estar com vocês, tá? Muito bom. Eu tava relembrando aqui o nosso Formigari, né, que é o nosso CEO da Rock. Ele tá em Portugal e ontem ele me mandou umas fotos de um supermercado. Daí eu matei a charada na hora, falei, você tá no continente, né? Ele falou, tô. E ele falou, Gibote, eu tô impressionado de ver como eles fazem ações com futebol aqui no supermercado. Várias ações promocionais envolvendo a loja, né, do supermercado, os fornecedores, né, a indústria e o futebol. Então, como o Rodolfo falou, eu acho que é um ano também muito bacana que o varejo tem que aproveitar, primeiro, para poder... Eu penso idêntico ao Rodolfo. Alguém me falou, pô, Gibote, nós vamos ter 11 feriados. Eu falei, que legal, cara. Porque são 11 oportunidades de você vender um mix que o brasileiro adora consumir durante um feriado prolongado. Segundo, futebol é indiscutível, o horário ficou fenomenal realmente para o varejo, porque dá tempo do cara trabalhar, dá tempo dele fazer as compras dele, ir para casa e assistir o jogo, confraternizar. E a eleição, ela tem eu concordo também com o Rodolfo, do ponto de vista da postura, mas tem uma oportunidade que a eleição traz que ela acaba despejando, né, um dinheiro importante na sociedade, em função das pessoas que trabalham ali, eventualmente, nas campanhas eleitorais, e que recebem, esse valor é muito pulverizado. Então, esse indivíduo que recebe esse valor por trabalhar lá um mês na campanha, ele acaba... Esse dinheiro não é suficiente para ele ter grandes conquistas, né? Trocar um veículo ou melhorar a casa. Então, ele vai usar esse dinheiro indiscutivelmente no varejo para poder comer melhor, para poder se vestir. Então, é uma oportunidade que o varejo tem. E, finalmente, eu vejo que o grande ponto de reflexão que eu deixo para o varejista hoje, que o Rodolfo traz com uma clareza impressionante, é sobre a audiência. A gente fala que os dois principais ativos do varejo brasileiro são os dados, né, tanto de sellout quanto os dados qualificados de CRM, e as pessoas, né, os colaboradores e os clientes. Eu vejo que esse ano ele vai oferecer para os varejistas várias oportunidades para ele melhorar a audiência, aumentar a audiência,
aumentar a recorrência no app. E a gente precisa lembrar, gente, que o principal concorrente do varejo hoje não é mais o lojista que abre uma loja na sua área de influência, na sua vizinhança. O principal concorrente são as plataformas que crescem, e elas só crescem no varejo alimentar porque elas querem mais audiência recorrente. O varejo alimentar tem isso. Vamos trabalhar duro para não deixar isso se perder. Bom, gente, muito obrigado. Rodolfo, obrigado demais pelo papo, tua sabedoria. É um cara super novo e ensina tanto, né? É um prazer falar com o Meu Rodolfo, Deus do céu. literalmente. Exato. Bote, obrigado mais uma vez e obrigado você que nos acompanha. Continue nos seguindo e para sempre receber a cada 15 dias nós temos entrevistados aqui sempre falando sobre o futuro do varejo e como conhecer o seu cliente vai fazer você ter maior resultado. Muito obrigado. Obrigado.